Aleluia. Glória a Deus. Bom, que bom que vocês perseveraram mais uma semana. Se negaram, e aí o processo da transformar-se é assim: começa em se negar. Se negando, começou. A consequência natural é a transformação, pode ter certeza, né? E é baseado nisso que eu venho sempre trabalhar com vocês, compartilhar com vocês, estudar com vocês o ato do negar-se. Não adianta conhecimento se não colocar em prática. Você não é uma nova criatura se portando da mesma forma. Só é a mesma criatura sem usar droga. Grande coisa. Quer dizer, já é uma grande coisa, claro que é. Oxi. Mas o ser diferente te faz uma nova criatura. Não só parar de fumar pedra, parar de tirar pó, parar de tomar cachaça, essas coisas erradas que nós fazíamos no mundo, não é? Mas que bom que vocês começaram por aí. Eu comecei assim também. E até hoje eu estou ligando minha vontade de fazer as coisas que meu corpo pede. Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer. Se põe de pé em nome de Jesus. Glória, aleluia. Aleluia. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus eu te louvo. Obrigado, Jesus, por essa casa, pelo seu momento, pelas suas servas. Abençoa essas mulheres que aqui se encontram, que elas possam te conhecer de fato, que teu Espírito Santo toque elas, que elas se submetam ao Senhor, Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano. Nos ajuda a nos amar, a nos respeitar. Ajuda essas mulheres, Pai, em nome do teu Filho, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar, irmãs. Vamos ler a palavra, está no capítulo 22 de Mateus. Uma passagem do Senhor Jesus falando como é o reino dele e características que nos mantêm com a permissão de adentrar no reino dele. Amém? Nós temos que entender qual é o princípio para entrarmos no reino e qual é o princípio para nos manter no reino. Para permanecer de pé. Permanecer salvos. Uma vez salvos, sempre salvos? Não. Amém? Amém, pastor. Uma vez salvos, somos participantes da graça de Cristo. Não é qualquer coisa que venhamos a fazer que nos manterá salvos. Não é só porque confessamos. Não é só porque confessamos que Jesus Cristo é o Senhor que isso nos fará salvos. Não nos faz nova criatura verbalizar que o Senhor é Deus. Não faz. Nova criatura tem as características que a Bíblia diz, não que a gente acredita ser correto. Como eu digo muitas das vezes, eu sei que às vezes incomoda alguns, o Senhor Deus não está nem aí com a nossa opinião, com o nosso ponto de vista, com aquilo que a gente acredita. Pouco importa isso, isso nos trouxe a esse local. Por conta da forma que pensávamos, com a conduta que tínhamos, com nossa força, com o nosso jeito, nos trouxe a esse local. E eu não sei quantas de vocês querem permanecer nesse local. Eu acredito que querem crescer nesse local. Eu acredito que queiram morrer nesse local para nascer e ir embora desse lugar. Com certeza. Então foi a antiga criatura que te trouxe nesse local. Com exceção dos chamados que tem, né? A irmã Inês, a pastora, o pastor, tem o chamado para aqui estar, é uma outra história. Mas para a maioria de nós, o chamado não é para quê? Ficarmos. É para aqui aprendermos e vamos viver em Cristo, nas coisas que Cristo tem para nós. Enfim, quero partilhar com vocês uma forma de nos mantermos, aceitarmos a graça que nos é oferecida e a forma que nós nos permanecemos salvos por dia da redenção e Ele vem. Glória a Deus. Vamos ler o capítulo 22 de Mateus, no verso 2 em diante. Vamos ler o primeiro, só para não pular isso. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 22 de Mateus, versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tomou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para um campo, outro para o seu negócio, e outros apoderaram-se dos servos, ultrajaram e os mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerou-se, e enviando seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos e convidai às bodas todos que encontrardes.
E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram quantos encontraram, tantos maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado de veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o os pés e as mãos, e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo bem chave esse que finaliza, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu digo aqui para vocês, todas vocês foram chamadas. Todas. Poucas de vocês serão escolhidas. É Jesus que fala isso para nós. Muitos chamados. Nós fazemos parte do povo chamado. Estamos ouvindo essa mensagem, sabemos o que devemos fazer, conhecemos quem é o Espírito Santo, sabemos que a graça é Cristo e sabemos as características do salvo, como é a nova criatura. Chamados, todos aqui fomos, mas nem todos seremos salvos. Isso é Jesus falando. Ele não está falando, profetizando. Eu acho que ele só sabe o cerne humano de ser convencido de algo e por conta da petulância, a arrogância, a prepotência, resolve garantir-se no próprio intelecto, esquece as coisas que são de Deus, vive a sua própria forma, e no final é o que Cristo diz: será jogado nas trevas exteriores, local que haverá choro, ranger de dentes, abraçado com o próprio entendimento, talvez alguns criticando a Deus, mas chamados foram. Fomos ou não fomos? Sim. Fomos. Que sejamos escolhidos, é ou não é? Sim. É isso que Cristo espera de nós. O Senhor é Deus, Ele não é um garçom. Eu sei que eu trago muitas das vezes, se não todas, palavras meio pesadas, que é para você acordar e despertar, porque Jesus não é um servo, Jesus é um Senhor. Ele não te chamou para fazer a tua vontade, Ele te chamou para que você faça a vontade dEle. Ele é Deus, nós somos servos. Ele não nos garantiu uma vida sem dores na terra, Ele nos garantiu que o choro vai terminar quando adentrarmos na casa dEle. Nós não entramos na casa dEle, por isso que temos sofrimentos, por isso que temos dores, por isso que coisas ruins ainda acontecem, apesar de termos confessado que Ele é Deus. Estão entendendo? Sim. Lembrem disso, Jesus é Deus, cara, indiferente do que aconteça em tua vida. Só que não adianta só admiti-lo. Ele quer não pessoas só que digam sim, Ele é Deus, mas que reconheçam a soberania dEle e vivam como servos dEle. Só servos adentram no reino dEle, amém? Amém. Vamos pegar de novo o texto. Eu quero trazer pequenas formas da gente pensar sobre esse texto para explicar o conteúdo que Cristo aplicou naquela época, o porquê Ele trouxe para aquela época e o conteúdo que é para a nossa época, para o nosso século, para os nossos dias, amém? Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou a boda de seu filho. O reino dos céus é o Senhor Deus que quer celebrar a boda de Cristo, amém? Esse é o reino, porque fomos criados para a glória de Deus. Nós somos a coroa da cabeça de Deus. Ele nos criou para nos colocar na presença dEle, glorificando a Ele. Esse é o reino de Deus. Ele nos colocou para participar dessa boda. É um direito que Ele quis nos dar. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Jesus enviou quem antes dele? Vários apóstolos, profetas, né? Vários profetas, vieram vários homens de Deus e mulheres do Senhor, fizeram o convite, chamaram a nação de Israel ao arrependimento, e a nação de Israel negou, recusou. Por conta deles não terem aceitado, o que aconteceu? A nós, que somos gentios, nós recebemos esse direito, que um pouquinho mais à frente vai aparecer a gente nessa história. Se tiver algum judeu, você estava na primeira fração. Sorte que você ainda pode entrar na segunda também. O judeu também pode ainda ser salvo igual. Depois enviou outros servos. Os primeiros não quiseram. Amém? Por que eles não quiseram? Eles quiseram cuidar dos afazeres pessoais deles. Uns foram cuidar da sua plantação, o outro foi cuidar do seu negócio, o outro ficou revoltado com a pessoa que veio e fez o convite. O outro chegou no profeta, deu os murros dele, matou vários profetas do Senhor perante Bíblia, né? Que hoje no púlpito é muito diferente as coisas. Deus nunca mudou, mas o púlpito muda as coisas. O homem foi morto, o homem foi difamado, o homem foi perseguido. Homens de Deus, no tempo que a Bíblia estava sendo escrita para nós.
O Senhor contemplou isso. A sequência do texto diz que o Senhor se irou contra isso e mandou os exércitos dele para destruir tudo que o homem havia construído, para destruir as plantações e matar aqueles seres que haviam negado presenciar a boda de seu filho amado. Deus é justiça, amém? A quem pertence a vingança? A Bíblia diz que a vingança pertence a Ele. Você quer se vingar de alguém? Deixa na mão de Deus, que Ele vinga. A Bíblia diz que Ele é que vinga, dele é a vingança, amém? Amém. Aí o que Deus fez? Quando foi pela segunda vez negado por esses servos, mandou matar todos eles. Movido por quê? Porque esses servos haviam matado os homens que tinham levado essa mensagem. Nós vemos hoje em dia vários servos sendo executados. Você sabe que na Índia mataram lá algumas pessoas cristãs, ficaram sabendo disso? Mulheres foram expostas nuas nas praças públicas, mulheres cristãs. A única religião que foi perseguida de morte foi a cristandade lá na Índia, dia de hoje, acontecendo agora. Na China da mesma forma, Coreia do Norte e vários outros países árabes, enfim, a cristandade vem morrendo igual. Os servos chegam para levar a mensagem do rei, convidando as bodas de Cristo para poderem participar de uma celebração do qual ninguém tem direito, é um convite real, vindo do soberano, e esses homens se revoltam, escracham, diminuem, negam o convite. Há de vir o tempo do fim, onde o Senhor é Deus e Ele vai se vingar disso também. Amém? Amém. Não se entristeça. Se você participa do reino de Deus como uma serva do Criador, não te aceitam como serva de Deus, não recebem a tua mensagem, você é só a mensageira, você não é a dona da mensagem. Glória a Deus. Você é só a pessoa que entrega o papelzinho dizendo o que o Senhor mandou te dizer. O que está escrito não foi você que escreveu, você não é dono disso. Se revolta por quê? Muitas pessoas não querem ouvir a mensagem que entrego e eu vou mirar com isso. O Senhor mandou a mensagem, Ele faça o que deve ser feito e será no tempo dele. Ele é misericordioso, Ele é amor puro. Amém? Amém. Vamos continuar. Glória a Deus. Você vê que ele fala assim: os meus bois cevados já estão mortos e tudo pronto. Lá no versículo, perdão, na continuação do 4 para frente lá. Os meus bois e cevados já estão mortos e tudo está pronto. Vinde as bodas. No primeiro convite os homens negam. No segundo convite ele fala: olha o que eu tenho a te entregar. Olha o que eu tenho para você. Eu fiz, eu preparei. Venha, está aqui em suas mãos. Mesmo assim os homens ficam revoltados, não gostam do convite. Além de poder participar de uma festa real, ter toda a guloseima real, né? A gente fica feliz aí com pão com vina, pão com salsicha, aqui no Paraná é vina. Mas enfim, a gente gosta disso, que de uma festa real, onde tem todas as guloseimas que nós gostássemos. E apesar desse convite que foi entregue a esses homens, eles negaram: não quero. Por quê? Eles estavam preocupados em cuidar da sua plantação, cuidar do seu vestido, do seu batom, do seu trabalho, do seu futuro, de você próprio. Os homens se preocuparam consigo, mas o convite do rei, que é o soberano, segundo caso. Depois, quem sabe, não vou não, perdendo tempo. Continuação do texto. E o rei, vamos lá para o 7. E o rei, tendo notícias disso, encolerou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. A Bíblia fala que aquele que tem ódio é um homicida. Se odeia alguém, está te chamando de homicida. Se você odeia, você tem que trabalhar nisso, mulher. Deixar de ser essa homicida. A Bíblia nos traz o paralelo dela, não o nosso. A gente acha que pensar mal sobre alguém não é errado. A Bíblia diz que é errado. Para a cristandade, Mas isso tem que pensar mal é e odiar. Tem diferença, não, pastor? eu não sei Pra Deus, onde só que muda. Eu só não sei em que ponto que passa a ser pensar mal para virar um ódio. Eu penso mal de alguém por quê? Deixa a pessoa fazer a cagada dela. Um dia ela vai Ah, eu pagar o penso preço. mal do Lula. Hã? Acho que não Ele vai pagar o vai preço. ser bem. Ele vai pagar o preço no tempo dele. Sabe? Ele é um canalha, eu acho. Quem adora o dinheiro, acho. eu não sei se ele é um adorador ao dinheiro, né? Não vamos falar dele porque eu não conheço ele. Mas quem adora o dinheiro, em algum momento começa a fazer coisas que só o dinheiro pode trazer, né? A gente tem que tomar cuidado. É um sentimento, é um pensamento que nunca vai nos levar a algo bom. Pensar mal. Sim, pensar Só que mal. tem que ter a prudência de não achar que todo mundo é bom. Isso nós temos que entender. Pensar mal, né? Então só tem que saber, existe o homem mau. E eu falar que ele é mau, não estou errado. Ele é mau. Vamos também Ele é mau. Só que tem que tomar um cuidado onde começa o ódio sobre a pessoa.
Porque mesmo uma pessoa má, ela pode fazer atitudes boas, ela não é? Sim. Como uma pessoa boa pode fazer atitudes más. Sim. E o ato da maldade dessa pessoa, mesmo ela sendo boa, pode conduzir ela ao inferno e volta. Então, sei lá, é uma linha muito tênue, é muito fácil eu achar que só estou falando mal, quando na verdade estou odiando o ser humano. Nunca, quando se diz o nome dessa pessoa, tem algo positivo, sempre é atrelado ao negativo, sempre, nunca tem um positivo. Será que não é um ódio incutido? Não falo só nesse caso, estou falando para qualquer caso que nós tenhamos em nossa mente. Sim. É bom a gente vigiar nisso daí e conversar com o Senhor. O Senhor é Deus, Ele conhece o teu coração. Ele vai te falar a verdade, filha, trata aqui, trata ali, deixa comigo. Ele é justo o juiz, dele ninguém se escarnece. E a Bíblia permitiu morrer muito servo do Senhor. Não é agora que vai deixar. O Senhor sempre permitiu, né? Sabe o tamanho do galardão de quem morreu por amor a Cristo? É gigantesco. Talvez a gente esteja perdendo o privilégio quando não somos perseguidos e difamados. Porque eu quero ser protegido na terra. Estou trocando um galardão grandioso por um pratinho de lentilha na terra, né? Versículo 10. E o servo, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos bons quanto maus, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Na terceira tentativa, o Senhor falou para os servos dele: agora saiam e vão à rua e chamem qualquer pessoa que você encontrar. Chama todos. Chama as prostitutas, chama os nóia, chama os ladrões, chama os homicidas, chama o mendigo de rua, chama o rico, chama o pobre, chama aquele estuprador, chama aquele pedófilo, chama aquela pessoa maravilhosa, aquele servo, chama aquele que está nas congregações, chama aquele que se dispõe a obedecer, chama qualquer um que você encontrar pelo meio do caminho. Aí nós entramos na roda. Aleluia, não é? Porque anteriormente pessoas haviam negado, e essas pessoas o Senhor tinha delegado a elas o direito de assistir a núpcia dele. Por conta que essas pessoas negaram, nós adentramos o reino. Nós tivemos o convite, perdão. Vocês receberam esse convite. Você vê que interessante, Jesus ele chama bons e maus. O versículo está dizendo. A gente se incomoda de saber que alguém que a gente soube que foi mal no passado, hoje diga que é uma nova criatura e é convertido em Cristo. Se eu colocar temas aqui, talvez gere até vocês discutindo, porque eu nunca fui estuprado. É fácil eu falar de estuprador, eu sei, me perdoem. Mas esse estuprador pode se arrepender e pode ser salvo. Porque Jesus está falando mal, foi chamado. Não está falando que ele é bom. Não está falando que ele é um bom homem. Está dizendo que pode chamar ele também. Nenhum de nós merece o convite de Jesus. Ninguém de nós aqui merece ser chamado por ele, para a boda dele. Estão entendendo? O Senhor Jesus chama bons e maus. Se você é uma pessoa boa, legal. Não é pela tua bondade que você foi chamada. Amém? Agora, se você é uma pessoa má e você sabe disso, você também foi chamada. Agora você entenda por que Jesus, apesar de você ser má, te chamou. Não é merecimento. Se você sendo má, recebeu esse convite de Jesus, cara, olha o privilégio que te foi dado. Olha que bênção de Jesus. Pensa nas besteiras que você fez há poucos dias atrás. E apesar dessa besteira, Jesus te chamou, cara. Apesar disso, o Senhor te convocou. Falou: ei, vem participar das minhas bodas. Ei, vamos ali. Vamos curtir comigo, filha. Olha o privilégio que nos é dado. Aí você aceita esse convite. Quem não quer ser salvo? Quem aqui quer ir para o inferno? Levanta a mão e vai. Quem aqui quer voltar para a biqueira? Sai fora e vai para uma pedra. Quem quer voltar para o prostíbulo? Volta para o prostíbulo. Quem aqui quer voltar para a tiriça? Volta para a tiriça. Mas Jesus não te chamou para isso. Ele te deu um convite aí. Vem para minha casa, entra para o meu reino. Seja comigo. Vocês entenderam com o convite? Vocês não merecem, se foi dada uma oportunidade única. A sequência do texto fala assim: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado de veste nupcial. Ele disse: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E esse se calou. O Senhor Jesus te chama, você aceita o convite, você consegue adentrar numa igreja, congregar, desce as águas, se diz batizada, fala até que em línguas, diz que tem dons, fala que faz a obra e começa a viver dentro do ministério de Deus. Essa passagem diz que esse homem, ele estava dentro da festa, ele teve direito de entrar na festa. E quando o Senhor chegou para dar uma olhadinha, ele falou: cadê a veste? A veste nupcial, ela representa um respeito ao noivo. Ela representa um respeito àquela pessoa que vai se casar.
Na tradição judaica, os noivos, quando iam se casar, eles deixavam uma salinha com várias roupas de gala, roupas mais estilosas, roupa mais top. Para que quando chegasse um convidado, e esse convidado não tivesse a condição de ter a mesma beca que o povo que estava na festa, ele podia pegar a roupa emprestada, colocar essa roupa e curtir. Amém? Podia colocar e curtir a festa. Era entregue para ele a roupa. Jesus está pegando um contexto da época dele, para colocar para o povo entender. Jesus te chamou para a festa dele. Você entrou na festa dele. Você tem que estar agora digna de estar dentro da festa dele. Porque o Senhor vai sair para andar na festa. Se não for na terra, vai ser no céu. E quando ele der o rolezinho dele e vê dentro da festa dele pessoas sem a veste de núpcias, que é um comportamento de respeito ao Criador, esse ele vai olhar e falar: como que você tem cara de pau de entrar na minha festa? Que petulância tua, só porque um homem te chamou de pastora, um homem falou que você é serva do Altíssimo. A festa significa as atitudes, né, pastor? Para nós, 100%. O Senhor, como Ele derrama essa veste para nós? O que nos convence do pecado, irmã? O Espírito Santo. Se nós não estivermos com o Espírito Santo, nós estamos no meio da cristandade, no meio dessa festa, como esses homens estavam, pessoas que estavam ali curtindo a festa, sem a veste, o Espírito Santo do Senhor. Quantos de nós hoje podem dizer que tem o Espírito Santo? Você foi chamado, você está na festa. Como você pode dizer que você está aqui sem o Espírito Santo? O Senhor vai caminhar nesse meio. E Ele vai olhar e falar: e aí, cadê? Cadê a minha veste em você? Como que sabemos se somos uma nova criatura ou não? A Bíblia diz que a nova criatura, as coisas velhas, ou seja, as coisas do passado, já não existem mais. Só que o problema é que a casa de recuperação nos incute a acreditar que ser nova criatura é tão somente parar de fumar pedra, cheirar pó, tomar cachaça, se deitar contra os homens. Isso é só um básico. Isso é o trivial. Isso é o mínimo da ralé para quem é nova criatura. A nova criatura tem uma postura de pensamento diferente. A nova criatura se predispõe a fazer o que é correto, indiferente a quem. Esse é o servo. Esse é o que vem de Deus, o que está na festa do Senhor. Verso 13 em diante. Disse o rei aos servos: amarrai os pés e as mãos e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. O Senhor Jesus nos chamou. Meninas, prestem atenção nisso, que isso é palavra da real. É palavra de Deus, cara. Eu me preocupo com a salvação de vocês, indiferente se vocês acreditam ou não. Só que tem alguém que se preocupa muito mais, que é o teu Deus. Toma cuidado, que você está fazendo pouco caso do Senhor. A tua vida, dentro de uma casa de recuperação, ela deveria ter uma guinada de vida muito brusca, muito grande, porque aqui é muito intenso, porque aqui é muito forte a mensagem, porque aqui todo dia somos colocados em prova mediante palavra, somos enxertados na palavra onde tem poder. O que nos transforma, o que nos dá fé, é a palavra do Criador. O que pode nos trazer suporte para vencer no dia mal é a palavra do Criador. E se aqui dentro, cara, se aqui dentro você não for diferente do que era há poucos dias atrás, o Senhor vai vir, vai amarrar tua mão, vai amarrar teus pés e vai jogar nas trevas exteriores. Quem o faz é Deus, o próprio, com a ordem dele. Ele não se suja, ele não se abaixa ao ponto dele amarrar, ele manda servos no fazer. Quando o livro de Apocalipse diz que os anjos serão soltos para aniquilar uma boa parte, é o que há de acontecer, é um fato. A vida da cristandade não pode ser o oba-oba que nós estamos começando a acreditar que é. Verdade. Se existe quem não queira, pouco importa, meninas. Elas fazem dos grupos que não aceitaram o chamado. Se existe quem não deseja o teu Deus, pouco importa, mulher. Existe, a Bíblia mostra, em todos os locais. O importante de Cristo é você, a tua vida. É a tua transformação. A carinha de anjo não confunde Cristo. A carinha de, ai que legal, não faz Jesus acreditar que isso é real. Você precisa dessa veste para participar da festa dele. Você estando com o Espírito Santo, ele vai te incomodar em várias áreas da tua vida. É nesse dia que ele vai estar falando para você: filha,
quer participar da minha festa? Para de fazer essa coisa errada que você está fazendo. O pensamento, o ato, a palavra. Sabe o fuxirico? Ele nunca te incomodou? Ele nunca te incomodou da fofoca? Porque o mundo feminino parece que não se cala, né? O mundo masculino é mais calado. O feminino, meu Deus, ele nunca te incomodou, cara? Você nunca teve esse prazer dele te falar, filha, olha o que você está falando. Ele nunca te incomodou para falar, filha, olha o que você está pensando. Ele nunca te incomodou para falar, filha, para de ouvir aquela que não me tem. Para de andar na roda de escarnecedor. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Tão somente o primeiro versículo. Ele nunca te chamou para esse chamado, essa vocação. Nunca. Uma pena que nesse dia que ele retornar, e esse dia vem, ele vai falar, olha, o que você está fazendo aqui no meu meio? O que você está pensando que você vai adentrar na minha casa? Ouviu mensagem, falou que Jesus era Deus, profetizou, fez o que fez. Nesse dia ele vai amarrar tuas mãos, vai amarrar teus pés e vai jogar nas trevas exteriores. Eu não sou profeta, não estou falando para você especificamente, é para todos nós. Se nesse dia não estivermos com as vestes, que é o Espírito Santo dele, cara. Mas o que eu queria trazer nesse texto é você ter que despertar, acordar, para viver aquilo que Cristo quer que você viva. Lá fora vai ter muita pessoa que não quer nada, a maioria não quer nada. Aqui dentro é a minoria que não quer nada, a real é essa. Só que tem pessoas que parecem que não quer nada porque preferem acreditar no canto da sereia. Preferem acreditar na mentira e na bobeira que alguém diz. Não posso dar corda. Se a pessoa vem cheia de ódio, cara, você tem que ser a ferramenta de um poço cheio de amor. Se alguém está tribulada, você tem que ser a ferramenta que vai esvaziar a tribulação dessa pessoa. Você precisa porque, cara, nós somos ferramentas do Criador. Não merecemos ser essa ferramenta, Ele só nos permite. Ele fala assim, filha, vamos pegar essa passagem com uma outra pegada? Existem muitas pessoas que a gente começa a contemplar que carecem de nosso Deus. E o Senhor coloca no teu coração a vontade, cara, vai lá e dá uma palavra para ela. Vai lá e cata o sutiã dela, lava as calcinhas dela, entrega para ela lá, meu. Cuida dessa menina, ama ela. Ela está com dor de cabeça, vai lá e ore por ela, sabe? Não precisa verbalizar, só ora, chega com a mão impondo sem que ela enxergue e preste um serviço meu para ela, com amor. Jesus está mandando as servas dele fazer isso. Verdade. Ei, serva, vai lá e me sirva. Serva, você está ouvindo o que eu estou mandando você fazer? Vai e faça, vai e obedeça, vai e se disponha a fazer para o próximo, como servos. Só que o interessante é que a Bíblia não mostra que os servos sempre são bem recebidos. Os servos nem sempre são bem recebidos, porque a vida de pecado é gostosa, cara. Verdade. Quem aqui quer parar de comer chocolate? Apesar que o chocolate pode te fazer mal, mas o chocolate em excesso faz mal. Tudo em excesso na verdade faz mal, né? Enfim, mas pense assim, alguém começa a ministrar algo verdadeiro para você, a gente sabe, a gente não gosta, porque o que nos dá prazer a gente não quer que nos tire. Verdade. A gente não gosta. TV é um câncer desgraçado, tem muito lixo, tem muita idiotice, e fala isso, a gente se incomoda. Os servos de Deus são pessoas que incomodam os outros porque trazem a verdade do Criador. E as pessoas, a gente não pode querer obedecer ao Senhor para que os outros gostem da gente. A gente vai perder a nossa salvação se nós colocarmos isso em pauta. Eu não conheço um servo de Jesus que não foi perseguido, cara. Servo bíblico, do púlpito hoje em dia, o cara tem Instagram com 50 milhões de seguidores. Eu não conheço na Bíblia quem tinha mais que 30 seguidores, cara. Acho que Jesus bateu o recorde quando teve 72 e mandou ministrar a palavra. Os demais discípulos, os demais apóstolos, os demais profetas, eles tinham poucos seguidores. Poucas pessoas aceitavam a palavra da verdade que eles traziam e obedeciam e viviam como a maioria não quer nada. O interessante dessa história é você, cara. Eu espero que vocês comecem a ser mais responsáveis por si próprios. Que a vida de vocês mudem, cara, porque a Bíblia muda a água para o vinho em um instante. Ela transforma de um momento para o outro. Ela não necessita de muito tempo. Eu nunca vi servo de Jesus precisar que as pessoas acreditassem que ele era um servos para virem a servir. Servo não precisa que alguém acredite que a pessoa é serva. Ela serve, ponto final. E não fica por aí dizendo, mas eu sou serva, ninguém acredita. Só serve, cala a boca e seja feliz com teu Deus. Sabe? A maioria das pessoas nunca vai acreditar que você é do Criador. A maioria, cara. As pessoas da minha família gostam porque eu parei de fumar pedra. Elas não acreditam que eu tenho no meu Cristo. Ainda não, pastor? Não acreditam e não é porque estou servindo a Cristo que vão acreditar.
Não é, isso aí é a vida delas, sejam felizes. Elas estão felizes com a minha transformação, mas não acreditam piamente no meu Deus. Pouco me importa. Pouco me importa. Ah, não, a sua família não é crente, mas eles acreditam na sua transformação. Acredita que eu parei de fumar pedra. Acredita só que parou de fumar, que tá liberto. Que eu parei de roubar, que eu parei, né? Que agora tenho minha esposa, estou casado há bastante tempo, tenho meu filho, enfim, sou um pouco mais responsável. Eles acreditam que algo aconteceu, mas não acreditam que eu sou o servo de Cristo. Alguns podem crer em Cristo, mas que eu sou um homem digno de Cristo é outros 500. E vocês também não têm que ficar acreditando nisso, cara. Não é esse o ponto. Pouco importa se vocês acreditam ou não acreditam. Para mim não muda nada. Eu tenho que fazer eu não o quê? sei se eu acredito que com o tempo isso vai mudar, isso vai parar de fazer sentido, tanto faz como tanto fez. Eu acredito que com o tempo, né? Mas eu acredito, como que eu acho que todos nós aqui, né, quer ser reconhecida pela família como agora uma mulher de Deus, uma ex-dependente química e agora uma nova criatura, né? Eu acredito que com o tempo isso vai mudar. Com o tempo vai. Para alguns acontece de 1 mês, 2 meses a família acreditar. Comigo eu estou falando a minha experiência, não de todos, né? A minha experiência é única, do jeito que a experiência que eu estou tendo. Tem vários aqui testemunhar para vocês diferente de mim. Eu digo só a minha realidade. Só que eu cheguei para mim numa etapa que não me importa se acredita. Então, a gente também vai chegar nesse nível. Nossa, é muito melhor. É muito melhor. Porque, Deus está vendo. Não é, mas não é tipo assim que eu cagando com eles antes. Não é isso. Não é isso. Eu quero que o Criador alcance eles. Claro. Indiferente se eles acreditam que eu venho do Pai. Serviremos ao Senhor. Mas eu acho bom a pessoa não ficar acreditando que eu venho do Pai, porque ela tem que analisar o que eu digo. Tudo que eu estou falando. Não pode ficar recebendo como se vem de Deus, aleluia. Nada. Tudo tem que ser analisado. Pastor Edmar, tudo que ele diz você tem que analisar. A pastora Ana Paula, tudo que ela diz você tem que analisar. Porque nós somos seres humanos, podemos errar. E errando não quer dizer que somos um satanás também, né? Por favor, desculpa aí que eu sou um vacilão, cometo meus erros. Mas a gente tem que saber ponderar esse tipo de coisa. Eu falo isso para que vocês não se fragilizem, porque muita gente não vai acreditar, cara. Você fez muita coisa errada. E tem gente que não vai acreditar, ela tem o direito dela de não acreditar. Sabe? Aí tá bom, concordo com o senhor, ela tem direito, mas se ele, quando errado, a gente, nosso passado, foi jogado no mar de esquecimento. Por Tá Deus. na palavra de Deus. Por Deus, não pelos homens. Não, por Deus, mas aí, como tem o ditado, né? Nosso passado nos condena, mas se a gente mostrar que a gente é diferente, não que a gente está praticando lá no errado, o resto que se dane. O importante é que eu e Deus sabem o que é que está fazendo. Eu não devo nada a ninguém. Se quiser acreditar, acredite. Mas você fica em paz com isso? Sim. Aleluia, esse é o ponto. É você ter paz nisso e não ficar revoltado com os outros que não acreditam. Oxi, Se os outros não acreditam, cara, deixa as pessoas, meu. Deixa as pessoas. verdade. Vai Que impactar. o Criador chegue nelas, alcance, liberte, ajude-os, salve-os. Eu mereci para o inferno e eu creio que vou para o céu. Estou louco de bom, quero estar com a minha veste, né? Quero estar com a minha veste. Enfim, amém? Amém. Vamos finalizar em nome de Jesus? Glória a Deus.